Fala galera, sejam muito bem-vindos novamente ao Cinema com o Tidico e hoje nós vamos falar sobre o filme Homem com H. Filme que deveria, retratar a história do Ney Matogrosso, que deveria contar a forma do Ney Matogrosso, que não consegue nem de longe fazer isso. O filme é patético, o filme é ridículo. E sabe o que mais me incomoda? O que mais me incomoda nesse filme é que ele poderia, na verdade ele deveria ser muito bom. O que o diretor faz, que eu não vou nem mencionar aqui, é minimizar tanto a história de vida, minimizar tanto o Ney em um filme tão patético, um filme tão ridículo. Bom, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Antes, tenho que ressaltar a atuação do Jesuíta Barbosa, que é o Ney, né, obviamente, e tá espetacular no papel, ele tá muito bem mesmo. Era um ator que eu já gostava antes, né, vimos bem dele no Pantanal, né, Pantanar, né, vimos bastante dele no Pantanal, que ele era o Josi. E um ator muito interessante que cumpre muito bem o seu papel e que, infelizmente, toda essa atuação bacana dele é ofuscada, né? É tirado, é jogado no lixo a atuação dele tão brilhante, tão genial, mediante um filme tão ruim, tão mal evoluído, tão mal desenvolvido. Te digo como assim? Gente, é difícil chegar aqui e só chegar aqui pra criticar um filme desse, mas infelizmente tem que ser feito, né? O filme, ele, o tempo inteiro, e vocês vão entender bem o que eu vou falar aqui pra vocês, porque o filme, o tempo inteiro, minimiza tudo que o Ney faz, todos os grandes feitos, todo o artista que é o Ney Matogrosso e tudo que ele enfrentou de preconceito e tudo que vocês já imaginam que ele enfrentou, minimiza tudo pro fato dele ser gay. Que na verdade, nós temos que deduzir, ele não é gay. Ele, pra mim, ele é bissexual, mas independente disso, ele queria ser livre. O Ney, ele não queria ter que gostar de homem ou de mulher, ele não queria rótulos. E isso eu tô deduzindo aqui pra vocês, tá? Porque o filme não deixa explicado. O filme ele é tão vazio, tão mal desenvolvido, tão lixo mesmo, que nós temos que deduzir. Nos dá a entender que o Ney, tudo que ele não queria era ter regras. Ele não queria ter rótulos. Não é que ele seja gay ou que ele seja hétero, não é nada disso. Ele só queria ser livre. Livre pra fazer o que ele queria. O Ney, ele quer amar sem ser julgado. Só que isso é uma conversa que nós temos que ter aqui nesse vídeo, porque nesse filme patético, nesse filme ridículo que acaba o tempo inteiro com o Ney Matogrosso, que o filme parece que ele é feito pra falar a história de um gay. Que nem era gay, que nem é gay, né? Ele não é... Como é que você classifica o Ney Matogrosso por tudo que ele fez pra esfregar que ele era meramente um gay? Sabe, é tão patético, é tão ridículo. Bom, vamos lá. Eu vou chegar pra vocês. O filme começa com ele enfrentando todo o preconceito do pai dele. O pai dele é um militar. Então, a gente já imagina, né, pela época. O filme se passa com foco ali entre os anos 60 e os anos 80. O Ney Matogrosso, ele nasceu em 41. Mas o filme se passa geralmente nessa época. Algo que a gente sabe, é do nosso conhecimento já, todo o preconceito que gays, né, que homossexuais sofriam naquela época. Então ele enfrenta muito isso é o que a gente já sabe. Ele enfrenta muito isso com o pai dele, né? O pai dele falando, meu filho não será nunca, você não vai ser nunca. O pai dele nunca aprovando o fato dele poder ser homossexual, gay, lá na frente da vida dele. Então, e o filme, ele é tão raso, né, e tão superficial que ele não consegue nem explicar isso. Talvez um dos grandes ápices do filme, eu já vou chegar, acho que isso aqui talvez seja o final do filme, né? Mas talvez o grande ápice do filme seja o Ney, ele dá a entender que ele fez tudo, ele conquistou tudo que ele conquistou meramente não, né? Mas buscando a aprovação do pai, pelos traumas que ele teve em infância, em toda a represária que ele sofria, porque ele simplesmente gostava de homens, né? Gostava de homens e de mulheres. Então ele sabia que o pai dele só queria que ele gostasse de mulheres, mas ele gostava de homens e mulheres. Então, todas as conquistas dele, tudo o que fez a motivação dele seria pelo trauma que ele tinha sofrido na infância em relação à não aprovação do pai. Só que o filme, de novo, ele é tão ridículo, né? É tão mal dirigido, o filme ele é tão patético que algo tão
tão bonito, tão legal, uma história de tamanho resgate, ela é meramente passada no filme. Porque nós vemos ali que o Ney Matogrosso, junto com o pai dele, por mais que o pai dele o repreendia, por mais que o pai dele se sentia vergonha por um preconceito patético da época, que nós infelizmente vivemos isso, o pai dele sempre gostou dele. O pai do Ney sempre gostou. Sempre gostou dele, isso fica claro em algum momento do filme, mas nós temos que ficar o tempo inteiro deduzindo, porque o filme meramente não consegue nos passar isso. Então, o Ney, por mais que ele ficava bravo, o Ney, pelo que deu a entender no filme, o Ney é um cara muito de coração, muito bom com todo mundo, muito justo, muito legal, muito bacana mesmo. Então é óbvio que um cara desse, por mais que tivesse bravo, chateado, traumatizado com o pai, não teria como não amar o pai. E o Ney ama muito o pai dele, e o pai dele, por mais que estava incomodado com todo, né, no antro daquele, todo aquele preconceito, que talvez ele nem sentisse isso, talvez o pai dele nem fosse tão preconceituoso assim, ele estava ali tão enraizado, tão dentro de um contexto de militar, da época preconceituosa, que ele agia dessa forma, mas ele sempre amou o filho dele. Ele sempre gostou do Ney. Ele sempre e no final ele sente orgulho do Ney. Fala, o Ney é um baita de um artista. Só que ele tem todos os problemas do preconceito da época pra admitir isso. E o filme passa por isso de uma forma tão superficial, sabe, que dá desgosto. Dá desgosto mesmo. O filme, ele não cresce, né? Ele não se desenvolve. Quando ele tem que mostrar essa relação maravilhosa dele com o pai, maravilhosa assim, né? De muita dor, mas no final muito bonita, ele não desenvolve, ele não cresce. Tem que mostrar isso, não mostra, ele para nas etapas, né? É a mesma coisa da carreira dele. O Ney Matogrosso, eu não conhecia muito bem. Conhecia sim, né? O Ney Matogrosso, conheço porque quem vive no Brasil já ouviu falar esse nome, né? Dificilmente não ouviu falar de Ney Matogrosso. Mas eu não sabia basicamente nada da história do Ney Matogrosso a fundo, né? Então, pelo que o que dá pra entender, o que fica claro, é que ele era um baita de um artista, né? O Ney Matogrosso, ele... essa questão de ser único, né? Dessa forma... Não sei a palavra, bizarra, mórbida e tal, isso gera muito, dá muita intriga, né? As pessoas gostam de ver um cara todo maquiado e tal. Ele foi um precursor nessa questão de showman na frente do palco. Tudo bem que teve, a época era pra isso, mas o Ney Matogrosso, ele foi um cara muito importante, um visionário pra época, pra fazer sucesso em relação a isso. E ele estava sendo ele. Só que além disso, ele era um baita de um cantor. Eu vou arriscar a dizer produtor, tá? Porque ele dirige alguns shows do Cazuza. Ele é dançarino, bailarino, né? Ele é um artista completo. E eu arrisco a dizer também, falam de diretor, né? Mas pra mim ele era produtor também, ele sabia produzir, ele sabia o que era bom. Mas, de novo, o filme ele é tão escroto, tão mal dirigido, que, de novo, isso a gente tem que ficar deduzindo, porque não mostram toda a genialidade dele no filme. O filme, o tempo inteiro, diminui ele pelo fato de... pra um fator gay. O filme, ele mostra, pra quem não sabe isso aqui agora é sobre mim, tá? Eu não gosto muito de ver promiscuidade nos filmes. Independente, homossexual, heterossexual, eu não gosto de ver. O filme o tempo inteiro diminui a história do Ney Matogrosso. O filme ele é o tempo inteiro sexo. Ele é o tempo inteiro sexo ali. E aqui, pra mim, tem um outro erro no filme. Porque, além de não contar a história de verdade do Ney Matogrosso, só pelo fato dele ser homossexual, parece que ele era promíscuo. E aqui é outro erro escabroso, inaceitável desse filme patético e mal desenvolvido, porque parece que ele não é... O Ney Matogrosso, ele não é promíscuo. O que dá a entender é que ele prefere se relacionar... Ele gosta tanto de homem e de mulher, né? O que não é problema nenhum. É que o filme, ele fica minimizando o que é o Ney Matogrosso só pra mostrar a opção sexual dele. O que é ridículo, o que é violento, né? O que é patético. Dá a entender que o Ney Matogrosso gostaria de se relacionar, né? Em relacionamentos duradouros com homens. Ele prefere se relacionar com homens. Só que o filme, ele é tão ordinário, tão safado, que em algum momento, são tantas cenas de sexo que dá a entender que o Ney é promíscuo. E parece que não.
O que dá pra ver, o que eu acho que o que prevalece no Ney Matogrosso, independente da opção sexual dele, ele é o oposto de promíscuo. Ele não gosta de drogas. Eu acho que a bebida, é porque o filme ele realmente ele não explica nada mesmo. Um filme bibliográfico. Olha, gente, fazia tempo que eu vi um filme tão, fazia tempo que eu via um filme tão, um filme bibliográfico tão mal explicado, tão mal desenvolvido, porque ele não gostava, aparentemente ele não gostava de promiscuidade. E ele não era um cara promíscuo, o que não tem nada a ver com a opção sexual dele, né? Promiscuidade é uma coisa completamente diferente. Só que esse filme ele é tão fraco que está só preocupado em mostrar um lado nada a ver do Ney Matogrosso. Ele era um cara aparentemente muito contido, não gostava de drogas. Eu acho que a bebida, o Ney é igual todo mundo. Em festa e tal, bebedeira, cachaça, não sei o quê. A questão de orgia, tem um pouco de orgia no filme, mas assim, o cara ganhou muito dinheiro, ficou muito famoso. Quantos artistas a gente não vê assim, se perdendo na fama e ficando loucão em algum período? Todo mundo se perde um pouco em relação a isso. Só que o que nós vemos do Ney Matogrosso, que esse filme, de forma muito incompetente, não quis passar nada, era que era um cara super sério. Independente da opção sexual dele, de toda a fama, de todo o dinheiro que ele ganhou, ele era um cara contido, sério. Ele só faz as coisas que ele fazia no palco ali. Ele mesmo fala, ele era um personagem no palco. Né, aqueles gritos de revolta e as fantasias e toda aquela encenação era só no palco. O Ney, na vida dele, era um cara normal, era um cara contido, era um cara bem centrado, bem normal mesmo a esses padrões de sociedade que nós vemos. Então, o filme, ele é assim, é horroroso, ele é horroroso. Ele, o tempo inteiro, ele diminui ele diminui a vida do Ney Matogrosso, que é o Ney Matogrosso, por um grito de revolta, de preconceito que a gente sabe que existiu na época e que o Ney, de uma forma simplesmente espetacular, lidou com tudo isso. Sofreu muito, né? A gente entende que ele sofreu muito, mas que ele lida muito bem com isso. Mas o filme, ele é patético porque não mostra toda a forma como ele foi guerreiro, e toda a genialidade por trás do artista, né? Não mostra nada do artista. O filme tempo inteiro minimiza, né? O tempo inteiro destrói, minimiza o Ney por um único fator de talvez ele ser homossexual. Porque eu assisti o filme e a gente sabe que ele é homossexual. Só que o Ney, ele é capaz de amar, seja homem, seja mulher. Acho que aqui que tá o problema. O filme, ele diminui o Ney o tempo inteiro em um gay. E o Ney, acho que ele nem é isso. O Ney Matogrosso, ele quer ser livre pra amar. Acho que é esse o negócio. Ele quer ser livre pra amar homem ou mulher ou pra fazer o que ele quiser. Acho que é esse o grito maior do Ney, coisa que o filme passa longe, infelizmente passa longe, bem longe mesmo, de deixar essa mensagem. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Comentem aí quem quiser, claro. Valeu. Até a próxima.